Hoje, doutora Márcia Golda, que está com a gente, seja muito bem-vinda. Tudo bom? Que prazer tê-la aqui, viu? Prazer é meu. A gente sabe quanto que os pais sofrem com as crianças que não sabem, não gostam de se alimentar direitinho. E esses pais não sabem como agir. Como que a gente pode identificar essa criança, doutora? Olha, esse é um problema muito comum, Kátia, e atinge mais da metade das crianças no Brasil, né? Então, nós sabemos que tem pelo menos dois tipos de crianças. Nós temos as crianças que são mais agitadas para comer, são aquelas crianças cheias de energia, né? Os pais têm que correr atrás, tem que correr atrás, ela não consegue terminar a refeição. A maior reclamação dos pais é que essa criança não tem apetite, não quer comer na hora da refeição. E tem também aquelas crianças que são mais seletivas, que comem sempre a mesma coisa, e geralmente não comem frutas e verduras, têm medo de experimentar qualquer alimento que não faça parte do cardápio delas. E que dica que a gente poderia dar para esses pais com essas crianças que são tão difíceis assim de serem orientadas na hora da alimentação? Olha, são dicas simples. No caso, por exemplo, das crianças que são mais agitadas, é super importante que os pais estabeleçam horários para as refeições e que esses horários tenham um espaço de 3 a 4 horas, porque a criança precisa sentar com fome para fazer a refeição. Criança tem que ter rotina, né? Exatamente, tem que ter rotina, isso é muito importante, né? Tomou leite antes de comer, senta à mesa para fazer a refeição, não vai conseguir. E na criança seletiva é fundamental que os pais deem exemplo, que os pais também comam, principalmente esses alimentos que ela não come. Mas tem que tomar cuidado de não forçar a criança a comer, porque senão ela pode criar raiva desses alimentos. E se tornar depois uma criança com mais dificuldade na hora de se alimentar, né? E ela não vai experimentar nunca. Então aquele alimento tem que fazer parte da rotina dela, da rotina da família, mas de uma maneira natural. Ela vai pedir. Com o tempo, a tendência até é que pela ela curiosidade da criança, né? Ela vai pedir, se né? fizer parte da rotina. A gente tem algumas dúvidas de mães que sofrem justamente com isso, com os filhos que não conseguem se alimentar direitinho. A primeira é a Elizabeth, vamos ver? Olha ali. Meu filho não come muito bem. Ele aceita pouquíssimos alimentos e faz muita manha nas horas das refeições. Eu fico um pouco preocupada, eu queria saber o que eu posso fazer para ele ter uma vida mais saudável, ficar melhor nutrido. Criança que faz manha, doutora Márcia, na hora da alimentação, como que a mãe deve se portar? E já que, segundo o que ela disse, a criança tem um número tão restrito de alimentos que ela gosta, né? E que é super comum. Além de seguir essas dicas de espaçamento de horários, colocar uma rotina alimentar, como você mesmo falou, né? E dar exemplo, nós costumamos indicar um suplemento alimentar que seja completo para essa criança, que tenha tudo o que ela precisa, prebióticos, probióticos, ômega 3, ômega 6, vitaminas e minerais, que são nutrientes que previnem qualquer tipo de carência, de deficiência nutricional. Que é importante porque a criança numa fase de crescimento, se ela fica com uma defasagem desses nutrientes, ela não se desenvolve da forma correta, né? Nem inteligência, né? Isso, exatamente. Então é importante seguir essas dicas e esses suplementos também dão uma ajuda muito importante para essas crianças. Olha, a Nilza, uma outra mãe, tem outra dúvida. Vamos ver? Olha lá. Vamos ver. Meu filho não come bem e o médico receitou o uso de suplementação alimentar, até que ele aprenda a comer direito. Quantas vezes ao dia eu posso dar suplemento para ele? Sem querer, a gente já respondeu até uma parte da pergunta dela, né, doutora Márcia? Quer dizer, ela já faz a suplementação e indicação do próprio médico, do pediatra. Até quando e de que forma que ela deve dar essa suplementação? Nós indicamos que a suplementação seja dada 2 vezes ao dia e sempre entre as refeições. A mãe tem que ter o cuidado de não substituir nenhuma refeição pelo suplemento. É sempre entre almoço e jantar, por exemplo. No lanchinho da tarde. No lanchinho da tarde, no lanchinho da manhã. Agora é importante, gente, a gente lembrar, a doutora Márcia falou bem, para dar entre as refeições, nas refeições, manter aquela dica inicial, uma maior variedade de alimentos para a família toda, incentivar a criança a comer e não obrigar porque a criança não quer comer determinado alimento. São dicas simples, mas muito importantes, né? Não fazer chantagem com a criança. Se você não comer o brócolis, não vai ter sobremesa. A criança pega raiva mesmo. Pega raiva e não quer experimentar. Temos outra dúvida, vamos ver? Olha lá. Com o uso do suplemento, meu filho ficará bem nutrido? A Rosângela perguntou se com o suplemento, se a criança nutricionalmente vai ficar saudável. Fica?
Fica saudável nutricionalmente, desde que o suplemento seja completo, ou seja, que tenha esses nutrientes já falados aqui em quantidade adequada para a criança. Quer dizer, não é qualquer suplemento. E quando não, a gente ele fala tem que ser completo. em suplemento, gente, não são essas farinhas engrossantes, às vezes as mães confundem, né? Pensa assim, então isso já está cheio de nutrientes. Não, são nutrientes que são importantíssimos para a formação da criança. São suplementos específicos para prevenir a carência alimentar, a deficiência alimentar, enquanto a criança não melhora o hábito alimentar dela. Normalmente, se a criança melhora os hábitos na prática, que você percebe, a partir de qual idade? Que a mãe já não tem que se preocupar tanto mais com essa criança? Não tem uma idade para isso, Kátia. Tem uma idade, sim, que ela precisa se preocupar em oferecer esses alimentos saudáveis. A idade de 2 anos que a criança começa a comer menos, então diminui um pouco o apetite dela e que a mãe começa a substituir alguns alimentos. Então, essa idade é crítica, de manter a rotina, inclusive com horários. A Érica, uma telespectadora nossa, mandou pergunta por e-mail. Ela disse que o filho dela é pequenininho, acho que tem 3 anos, e não se alimenta mais, nem com leite, nem com iogurte. Diz que ele fica enjoado. Que alimentos, de que forma ela pode modificar a alimentação dele para que ele também fique bem nutrido numa fase tão importante como essa? Que alimentos introduzir? Olha, leite e iogurte é super importante porque tem bastante proteína, né? Então precisa ver se ela colocou, estabeleceu esses horários e no caso esses suplementos têm uma quantidade equivalente de cálcio e de proteína que tem os leites e os iogurtes. Então seria uma opção e tem uma aceitação muito boa pelas crianças. Porque a gente, às vezes, a gente fala assim, a criança não gosta do leite. Ela pode não gostar de determinado leite servido de determinada forma. Se a gente modificar, coloca uma fruta, o sabor. Aí a criança pode passar a gostar do leite. Ou do iogurte que você bata com frutas também. Já enriquece ainda mais, né? Já enriquece, já muda o sabor. Outra telespectadora, como é o nome dela? Elizabeth, ela é a avó. Diz que o netinho dela gosta de comer brócolis, legumes, mas tudo separadinho. Quando junta num prato só, aí ele não come. Então, se quer dar brócolis, tem que ser só brócolis. Se tiver brócolis e cenoura, ele não vai comer nenhum dos dois. É importante também ficar atento a isso, para cada dia, cada alimentação, você dá aquilo que a criança gosta, mas com variedade. Quer dizer, no almoço da brócolis, no jantar da cenoura. É importante variar. Agora, não tem problema se ele quer comer separado. Não, ele pode comer separadamente sem problema nenhum. O importante é que ele coma. Se vai comer tudo junto, tudo separadinho, não muda nada. Não tem problema, né? O importante é comer. E é difícil a gente ver uma criança que gosta de comer brócolis, cenoura, vários legumes, né? É difícil quando ela não tem a danada da rotina alimentar. Mas pelo visto essa criança tem, né? Tem a rotina alimentar, que ótimo. Olha, claro que a doutora Márcia Goulart, que volta mais vezes ao programa, mas fica aqui a dica para você conversar direitinho com o pediatra do seu filho. Não fale, tudo bem, meu filho é assim. Ele não gosta de comer nada, tem criança que é enjoada. Não, isso vai fazer falta no desenvolvimento da criança e muitos pediatras, na grande maioria deles, analisando o caso do seu filho, vai indicar um suplemento adequado. Mais uma vez, obrigada, espero mais vezes, viu? Obrigada mesmo. E olha, por falar em suplementação, daqui a pouco vamos para a Paula Pires, hein? Tô indo direto para lá. Vamos falar hoje direitinho sobre todos os signos das previsões e como conquistar quem é do signo de Áries e de Touro. Mas antes, vamos aproveitar e falar de algo importantíssimo, já que a gente vinha falando de alimentação. Gente, essas informações todas que a gente recebeu agora são primordiais, importantíssimas. Que suplemento pode te ajudar a deixar o seu filho bem nutrido e, mais do que isso, com as substâncias importantes para o bom desenvolvimento? Pediashur. E por quê? Pediashur Complete é o suplemento completo e balanceado mais recomendado pelos pediatras, que oferece 30 vitaminas e minerais, prebióticos, probióticos, além de ômegas 3 e 6 que ajudam aí no desenvolvimento da criança. E olha só como é fácil preparar. Aqui a gente tem, 190 ml de água nesse copo, só 190 ml de água. Você vai pegar essa medidinha que vem dentro da lata, sim, de Pediashur, 5 colheres dessa medida você vai colocar no copo, vai mexer muito bem e vai oferecer para o seu filho. Só fácil. Fácil. Pediashur Complete traz pra gente, acima de tudo, a segurança, porque está disponível também em vários sabores. Seguro que você sabe que está oferecendo o melhor produto pro seu filho, sem falar nos sabores. Tem baunilha, chocolate e morango. A criançada adora, parece milkshake. Só que Pediashur Complete traz simplesmente tudo que seu filho precisa para crescer com saúde, para se manter saudável e bem nutrido. Bom, Pediashur é encontrado nas principais farmácias, drogarias e hipermercados também. Pediashur Complete, esse tem que fazer parte da sua vida desde sempre. Aproveite. Vamos para a Paula Pires agora.